Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e, e vou contar um relato para vocês neste tipo ao vivo de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja assim, tudo bem com você. E para quem não conhece, nós somos o canal Assombrado, temos vídeos todos os dias no canal. Nas noites de segunda a quinta-feira tem relato ao vivo entre 10 e 11 horas da noite. Nas noites de sexta, sábado e domingo, às 10 da noite tem um tipo ao vivo para vocês. Às 11 da manhã todos os dias tem relato, tem tipo ao vivo de segunda a sexta, coletânea de relatos no sábado e coletânea temática de relatos no domingo. 12:30 de segunda a sexta tem Almanaque Assombrado ao vivo com o Matheus, certo? Temos uma loja virtual, a lojaassombrada.com.br. Não deixem de fazer uma visitinha a ela. E não se esqueça, é claro, de deixar o seu like neste vídeo, tá? Já vai lá e já deixa o like. Eu espero. Pronto? Já? Então agora sim vamos ao relato. Assombração do engraxate. Epa! Oi, Ana, tudo bem com você? Tudo jóia? Me chamo Fulano, sou da capital de São Paulo, mas o relato que contarei aconteceu em uma cidade de Pernambuco. Para uma breve contextualização, eu atuo na área de gestão de projetos. Então viajo bastante a trabalho para visitar filiais da empresa, para monitorar cronograma e andamento de projetos aplicados em cada local. Era novembro de 2016 e eu estava com a viagem marcada para uma cidade de Pernambuco, onde ficaria ao longo de toda a semana. Dias antes, colegas de trabalho daquela cidade recomendaram que eu me hospedasse no município ao lado, pois lá teria mais opções de hotéis e com melhores instalações. A cidade onde a filial da empresa se localizava era muito pequena, possuía apenas um hotel com uma qualidade duvidosa. Eu então o fiz. Me hospedei na cidade vizinha, que de carro daria uns 20 minutos de viagem. O que não era um problema, já que estava com um veículo que a empresa alugava para mim enquanto estava viajando a trabalho. Quando cheguei, fui direto do aeroporto para a empresa e somente à noite cheguei no hotel onde ficaria hospedado. Estava muito ansioso para cair na cama, já que tive um dia exaustivo de trabalho. Após o check-in, deixei minha mala no quarto 709, que ficava no 7º andar. E antes mesmo de mais nada, desci para jantar. Fui a um restaurante na mesma avenida do hotel, alguns quarteirões à frente. Na minha caminhada de volta, passei por uma pracinha que ficava em frente ao hotel. Tava muito calor e havia alguns senhores nas mesinhas jogando truco e algumas crianças correndo pelo parquinho que ficava junto. Ali, num canto mais escuro e quieto, notei um homem sentado. Olhei melhor e percebi que se tratava de um engraxate. Ele estava sentado num banco bem pequeno de madeira, o que denunciava sua grande estatura, já que seus joelhos flexionados quase estavam alinhados aos seus ombros. À sua frente tinha uma daquelas caixas de engraxate. Ele vestia um paletó visivelmente antigo e antiquado, verde musgo, algo tom de marrom, não dava para distinguir muito. Vestia também uma boina, e a princípio não consegui ver seu rosto, pois estava com a cabeça baixa, polindo o próprio sapato. Quando cruzei com o engraxate, ele levantou a cabeça e sorriu para mim. Era um senhor, bem idoso, tinha rugas e uma pele estranhamente pálida, com um leve tom acinzentado. Achei o homem muito estranho. Como ele conseguia algum cliente sentado naquele canto isolado? Então, com um sorriso largo no rosto e me acompanhando com os olhos, ele falou: "Ei, patrão, você aí, todo engomado." Eu sabia que ele estava falando comigo, pois ele me olhava fixamente e eu era o único ao redor que estava vestindo uma camisa social. E continuou: "Ei, é você mesmo."
Vamos dar um brilho nesse sapato hoje? Eu não sei por quê, mas eu tinha uma sensação muito estranha sobre aquele senhor. Apenas acenei com a mão assim negativamente e respondi brevemente, obrigado. À medida que eu atravessava a rua, mesmo de costas, eu sentia que o engraxate me observava fixamente e continuava oferecendo seus serviços. Tem certeza, meu jovem? Olha lá, hein? Tem promoção hoje para você. Entrei no hotel sem olhar para trás e fui direto para o meu quarto. Ao chegar no quarto, tomei um banho e me acomodei. Para minha surpresa, quando abri a cortina da janela, percebi que conseguia ver a praça pela qual passei minutos atrás. Me arrepiei ao ver que podia enxergar o sujeito engraxate de aspecto esquisito dali. Agora ele estava em pé e era realmente grande. Eu chutaria mais ou menos 1,90 m de altura e muito magrelo. Suas pernas longas eram tão finas que pareciam que iam quebrar. O homem segurava a caixa de engraxate em um dos braços e fazia uma espécie de dancinha, mexendo o quadril devagar de um lado para o outro. Ainda havia várias pessoas na praça, mas ninguém parecia dar muita importância para ele. Enfim, fechei as cortinas e me esqueci do homem, convencendo-me de que seria só um senhor inofensivo. Naquela noite tive um pesadelo inquietante. No sonho, eu conseguia ver a pracinha e o engraxate do paletó verde musgo. De repente, o homem se levantava do banquinho, pegava seus materiais de trabalho e atravessava a rua com o mesmo sorriso largo de antes. Adentrava o hotel com calma e se encaminhava até o balcão da recepção. Ele então anunciava que estava ali para polir os sapatos do fulano de tal, e ele dizia o meu nome completo, que estava hospedado no quarto 709. A recepcionista então entregava um cartão para o homem destravar a porta do meu quarto e dizia a ele que podia subir. O engraxate entrava no elevador, assoviando a música Alguém Me Avisou, e chega ao 7º andar. Que música é essa, gente? Ele caminha pelo extenso corredor, sabendo exatamente para onde ir. As luzes com sensores de movimento se acendem à medida que o engraxate passa, e quando ele se aproxima da minha porta, eu acordei desesperado. Eu estava suando e com a respiração acelerada. Meu coração estava saltando do meu peito. Acendi as luzes rapidamente e olhei ao redor. Respirei fundo e tentei me acalmar. Olhei no relógio e percebi que eram 2 horas da manhã. Estou acostumado a dormir sozinho, mas depois daquele sonho eu fiquei muito inquieto e confesso que eu não dormi direito o restante da madrugada. Mas o mais perturbador ainda estava por vir. Na noite seguinte, ainda estava cismado com o estranho sonho com aquele engraxate. Jantei perto da empresa, passei no mercadinho e comprei alguns snacks e uma cerveja para tentar relaxar. Quando cheguei no hotel, estacionei o carro e fui direto para o quarto. Cerca de 1h30 depois, estava na cama assistindo TV e havia aberto a cerveja. Estava bem tranquilo, até que olhei para a janela e me lembrei da pracinha. Não era bem medo, mas sim uma pulga atrás da orelha. Uma curiosidade em checar se o estranho homem estava na praça. Eu não aguentei e abri a cortina, como havia feito na noite passada, e olhei a paisagem. No primeiro momento, observava a pracinha, que novamente estava lotada, mas quando corri os olhos para o canto mais escuro, tomei um tremendo susto. O engraxate estava ali, de pé, olhando em direção da minha janela. Eu fiquei ali congelado, sem reação alguma. O homem parecia olhar fixamente para os meus olhos, em direção à minha janela, mesmo no meio de tantas outras do prédio. Com a mão que estava livre, ele acenava, dando tchau para mim, e depois apontava para o outro braço que segurava os materiais de trabalho, como se estivesse novamente oferecendo seus serviços. Num relance, eu fechei a cortina rapidamente e me afastei.
Aquilo com certeza não era normal. E eu estava realmente assustado. Eu lembro que estava conversando com a minha mãe no WhatsApp e contei sobre o homem acenando para mim. Ela debochou, dizendo que aquilo era minha imaginação, que estava muito cansada e botando caraminholas na minha cabeça. Demorei muito para dormir, mas enfim consegui. Por volta das 5:30 da manhã, mais ou menos 1 hora antes do meu despertador tocar, fui acordado com um estrondo que parecia vir do lado de fora. Me sentei na cama de prontidão e acendi as luzes. A primeira coisa que me veio na cabeça foi o bendito do engraxate. Fiquei parado em silêncio na tentativa de ouvir algo. O silêncio era tanto que eu podia ouvir pequenos estalos que logo associei ao som que as luzes do corredor faziam. As luzes faziam quando acionavam os sensores de movimento. Sabe quando faz tac, quando ele acende? Eram baixos, porém distintos, esses sons. Pareciam que estavam próximos do elevador. Mas de repente pude ouvir claramente outro som. O mesmo assovio do pesadelo da noite passada. Mas dessa vez eu estava em sã consciência, eu não estava sonhando. Aquilo estava de fato acontecendo comigo e eu me apavorei. Eu estava arrepiado dos pés à cabeça e meu estômago revirava. Percebi pelo vão da porta que a luz do corredor à frente do meu quarto acendeu. Eu podia ver uma sombra se movimentando de um lado para o outro. Havia alguém ali. E alguém assoviando. Tentei me convencer que aquilo era alguma pegadinha, mas não havia contado absolutamente a ninguém sobre o sonho. Então ouvi algumas batidas de leve na porta. Pulei, quase soltei um grito. O assovio continuava bem suave e um tanto abafado. Eu não sabia o que fazer, mas eu também não queria pagar para ver o que aconteceria. Com as mãos tremendo, liguei para a recepção, muito constrangido. Disse que havia alguém tentando abrir a porta do meu quarto. O recepcionista, muito bem educado, disse que mandaria alguém para checar. Quando desliguei o telefone, notei que o assovio havia parado. Levantei-me rapidamente e fui ao banheiro me trocar, escovar os dentes. E dentro de minutos, uma nova batida na porta. Tomei outro susto, mas logo o homem anunciou: "Senhor, com licença, sou da segurança." Aí eu abri a porta e o homem estava lá, com um olhar um tanto de julgamento. Eu estava muito atordoado, envergonhado, eu apenas repeti a história para o segurança, sem citar todos os acontecimentos anteriores com o engraxate. Pedi que ele me esperasse. Juntei todas as minhas coisas rapidamente, fiz o check-out logo em seguida. Liguei para a empresa terceira que cuidava das viagens corporativas de onde eu trabalhava e mais uma vez, muito constrangido, inventei uma história, disse que eu não ficaria mais naquele hotel, Como havia explicado no início, a filial ficava num pequeno município vizinho e que havia apenas um hotel lá. Pois bem, os agentes de viagem só conseguiram vagas naquele hotel, que era de fato horrível. Limpeza a desejar, chuveiro frio, a torneira da pia dava choque, o ar-condicionado parecia uma tourada correndo pelo quarto. Enfim, tive que ficar o resto da semana ali, mas pelo menos... Mas pelo menos nada perturbador voltou a acontecer. Curiosamente, quando estava fazendo check-in nesse segundo hotel, a recepcionista comentou por cima que eu não era o primeiro que estava fazendo reserva de última hora ali. Comentei com ela que eu estava hospedado no Hotel X e que havia resolvido sair. Quando citei o nome do hotel anterior, onde tudo havia acontecido, um hóspede que passava ali se alarmou. Então, quando finalizei com a recepcionista, o homem me chamou. Me falou que também havia saído de última hora daquele hotel, porque coisas estranhas haviam acontecido com ele. O homem, que também estava numa viagem a trabalho, relatou uma experiência aterrorizante similar à minha.
Ele relatou que foi abordado por um engraxate na pracinha e que foi perseguido por esse homem, que conseguiu entrar no hotel sem ser notado pelos funcionários. Ele ainda me falou que pela manhã conversou com uma moça que vendia açaí ali perto, perguntando se ela sabia de um engraxate que trabalhava na pracinha. Ela então contou que de fato um velhinho engraxate ficava por ali cantarolando e dançando e que raramente conseguia clientes, mas ele havia morrido fazia uns 3 anos. Aquilo foi a minha confirmação de que algo sobrenatural havia acontecido. E vocês, o que acham? Será que o espírito do engraxate gostava tanto da profissão que estava ali até após a morte em busca de clientes? Não sei, mas a experiência que tive foi bastante marcante. E é isso, Ana. Aproveito para deixar os meus parabéns a você e o Matheus pelo excelente trabalho e desejar muito sucesso a vocês. Abraços. Um beijo para você, muito obrigada pela sua história. Ai, gente. Mas, gente, será que era um espírito perturbado? Por que ele perseguia as pessoas até dentro do hotel? Será que alguma coisa aconteceu com ele em vida e ele ficou com essa noia, sei lá, de ir atrás da pessoa? Eu, hein? Sei não. Não sei o que aconteceu aí, não. Sei que é aterrorizante, realmente, imagina, né? Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Se tiver uma história parecida, algo assim, manda pra gente, deixa aqui nos comentários, enfim. Ok? Beijos e fui. Tchau, tchau.